A entrada da Romênia na Segunda Guerra Mundial foi uma decisão que mudou completamente os rumos desse país. Vamos falar um pouco sobre essa história? Então clique em curtir, se inscreva aí se você gosta do nosso conteúdo. Se o nosso conteúdo está sendo útil, considere a possibilidade de nos apoiar através do Pix. Eu vou deixar a chave Pix aqui na descrição e vamos embora! Para a gente falar sobre a Romênia na Segunda Guerra Mundial, a gente precisa retroceder um pouco no tempo e falar da postura desse país na Primeira Guerra Mundial. Na época, a Romênia era uma monarquia parlamentar, o rei era o rei Ferdinand I, e nessa guerra a Romênia se aliou aos países da Entente, a França e a Inglaterra. Com a vitória da Entente, a derrota da Alemanha e do Império Austro-Húngaro, a Romênia conseguiu como espólio de guerra uma série de territórios do seu entorno. Entre esses territórios estão a Bessarábia, que pertencia à União Soviética, a região de Banat e a Transilvânia, que pertenciam à Hungria, e a região de Bukovina, que pertencia à Áustria. Junto a esses ganhos territoriais, a Romênia também conseguiu firmar uma aliança com a França e com a Inglaterra que lhe garantiam uma certa proteção, em especial com relação à União Soviética, que reivindicava o território da Bessarábia que havia sido conquistado pela Romênia. Então a gente tem uma Romênia que aumentou muito o seu tamanho por causa desses ganhos territoriais. O tamanho do país dobrou e a sua população também mais que dobrou, chegando a um total de 16 milhões de pessoas, sendo que a gente tem aí 700 mil judeus nesse grupo. Em 1929 ocorre a Grande Depressão e a economia da Romênia foi bastante prejudicada. O grau de desemprego aumentou bastante e a produção agrícola do país também foi bastante prejudicada, sendo que na época a Romênia era o país majoritariamente agrário, não tinha uma produção industrial muito forte. Em 1930, o rei Ferdinand I falece e chega ao poder o rei Carol II. O Carol II ele tinha uma ideia um pouco mais autoritária. Ele não viu com tão bons olhos o modelo de monarquia parlamentar que existia na Romênia, onde havia dois grandes partidos, que eram o Partido Liberal e o Partido Camponês. Na década de 1930 começou a crescer também em toda a Europa um movimento fascista, e isso ocorreu dentro da Romênia. O principal grupo que surgiu foi a chamada Guarda de Ferro, que era um movimento social, não era um movimento do governo, e se assemelhava muito aos Camisas Vermelhas da Itália. Era um grupo bastante militarizado, belicoso, que tinha como ideário o autoritarismo, a ortodoxia e o antissemitismo. Então a gente pode ver como havia um certo barril de pólvora que estava se formando dentro da Romênia, com alto nível de desemprego, um movimento fascista cada vez mais crescente dentro da sociedade e um rei que tinha ideias autoritárias. Nesse panorama, então, o rei Carol II, em 1938, deu uma espécie de golpe de Estado e acabou com os partidos políticos e se tornou uma liderança autoritária. A gente poderia dizer que seria uma espécie de monarquia mais absolutista, sem freios e contrapesos com relação ao poder real. Começa então em 1939 a Segunda Guerra Mundial e em 1940 a Alemanha de Hitler invade a França. Dessa forma, um dos países que dava guarida para a Romênia, que era um dos protetores da Romênia, que era a França, acabou saindo do quadro da política, acabou sendo dominado pela Alemanha. Então a Romênia se viu sem esse seu guardião, sem esse seu protetor, e com isso os países que tinham ambições territoriais sobre a Romênia acabaram indo para cima dela. A União Soviética acabou retomando a Bessarábia e também tomou a parte norte de Bukovina. A Hungria tomou a parte norte da Transilvânia e a Bulgária tomou a parte sul de Dobruja. Essas perdas territoriais acabaram
afetando muito o poder do rei Carol II. Então, em 6 de setembro de 1940, ocorre um golpe de Estado na Romênia. O rei foi obrigado a abdicar e tomou o poder o general Ion Antonescu. Então a Romênia deixava de ser uma monarquia e passava a se tornar uma ditadura militar. O Antonescu, vendo que os antigos aliados da Romênia tinham perdido, começou a enxergar que provavelmente a Alemanha seria a vencedora da Segunda Guerra Mundial. E com isso ele tomou a decisão de se aliar à Alemanha. Então a gente tem aqui uma inclinação do Antonescu para o pensamento fascista. A Guarda de Ferro ganhou força no seu governo, sendo que em 1941 haveria um confronto e o próprio governo acabaria com essa Guarda de Ferro, e ocorreu também a perseguição aos judeus dentro da Romênia. Foram criados campos de concentração, foram criados guetos, havia campos de trabalho forçados, sem contar também que eram ambientes muito insalubres para a sobrevivência humana. É estimado que tenham morrido entre 150 e 250 mil judeus na Romênia durante esse período, tanto por pessoas que foram executadas pelo governo, quanto por pessoas que sofreram, que vieram a morrer em decorrência das tomadas de decisão, como, por exemplo, morrendo em ambientes insalubres ou em campos de trabalho forçados. Em 1941, a Alemanha invadiu a União Soviética e a Romênia decidiu apoiar a Alemanha, tentando assim acabar de vez com esses ataques, com essas rixas, com esses atritos que haviam com esse país. Como é bem sabido, a Alemanha perdeu a guerra essa batalha para a União Soviética, e começou então o avanço da União Soviética em direção ao Ocidente. E isso acabou derrubando a própria Romênia, que havia apoiado a Alemanha, tanto enviando soldados para invadir a União Soviética, tanto dando apoio através do fornecimento de petróleo. Então a Romênia se viu perdendo a guerra, viu que se aliou com o lado perdedor, e em 23 de agosto de 1944 ocorreu uma nova mudança na política do país. Um novo golpe militar derrubou o Antonescu e retorna a monarquia ao poder, dessa vez com o rei Mihai I. Pelo que o país havia perdido a guerra, o Mihai I queria construir um acordo de paz que garantisse a sobrevivência, que garantisse a independência do país. Ele tentou procurar as potências do Ocidente, como Estados Unidos e Inglaterra, mas o retorno que ele teve era de que o seu acordo de paz deveria ser firmado com a União Soviética. A questão é que, com o avanço da União Soviética em direção ao Ocidente, as tropas soviéticas acabaram invadindo a Romênia e tomando a capital Bucareste. Então, no final da Segunda Guerra Mundial, a Romênia estava dominada pelos soviéticos. Com essa dominação, em 1947, o rei Mihai I foi obrigado a abdicar do trono, e quem chegou ao poder foi o Partido Comunista Romeno. O Ion Antonescu foi julgado em 1946 pelos seus crimes de guerra, pelas mortes contra judeus, contra todos esses atos de violência praticados, foi condenado e foi executado. E assim, com a chegada ao poder do Partido Comunista Romeno, há uma mudança drástica nesse país, porque então ele passa a ser parte do bloco dos países comunistas, e é sobre isso que nós vamos falar no nosso próximo vídeo. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo encontro.